o Baelso, depois de Diamantina, fica até tremendo em cima, tremendo muito, nem na medida não. Mas aqui, vou falar de Ayano, né? Dito pelo Roncalli, que é uma divindade que, um orixá, existia inicialmente, e que nos interessa na África, né? Isso há milênios. E é a divindade das artes, da música, a divindade da dança. Mais perto? Isso. Está melhor agora? Divindade das artes, da música, da dança, né? A divindade da poesia, né? E de tudo aquilo que se refere entre os africanos à felicidade, né? E dentro dessa palestra a gente vai tentar correr, né, com os conceitos. Nós também vamos falar da educação e transmissão das tradições dos templos afro-brasileiros. E por quê? Vou fazer um resumo sobre isso. Talvez os terreiros, não importa se de Umbanda, não importa se de Batuque, não importa qual seja a denominação. Os terreiros hoje, eles são, e os umbandistas, os candomblessistas e todos os sacerdotes poderiam ter uma visão maior sobre isso. Os terreiros, eles são lugares aonde a cultura ancestral, aonde a arte, aonde as tradições antigas, tão importantes para nós, e não só para nós, mas para a humanidade, então, provavelmente são os únicos lugares aonde restam os resquícios de uma humanidade melhor, que nós sabemos que está um pouco abalado hoje em dia. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que dentro dos terreiros, as famílias antigamente, vários lugares, possuíam conceitos que hoje só existem dentro dos terreiros. Por exemplo, o respeito à ancestralidade, o respeito ao mais velho, a dignidade por figuras, por entidades que se apresentam de forma simples, como os índios, como os negros escravos, como as crianças. Essas entidades que baixam em nossos terreiros são a representação do que há de mais simples e puro do ser humano. E toda essa concepção se perdeu. A sociedade está perdendo esse respeito pela criança, pelo negro, pelo pobre, né? Pelas pessoas simples. E os terreiros ainda são o único lugar, provavelmente, onde você vai encontrar isso como aprendizado. E nos terreiros nós temos um aprendizado muito importante, que é o quê? A transmissão oral, a transmissão de conhecimentos mitológicos, né? Transmissão de conhecimentos profundos através do ritual, através da dança, através do canto, através da sensibilidade dos nossos símbolos, através da pemba, das roupas, das guias. Tudo isso é um conhecimento profundo. Não quero causar polêmica, mas por que os mitos, a mitologia grega é muito mais respeitada, por exemplo, do que a mitologia dos terreiros? Quando eu falo de mitologia do terreiro, não é só africana. Nós temos a nossa própria mitologia. Se você pega, por exemplo, a ideia do caboclo, que tiver uma criança de Exu, dentro dos aspectos reais deles, que são os aspectos da pureza, os aspectos do crescimento, os aspectos da humildade, os aspectos da força, da realização, no caso do Exu, você vai ver que cada um deles possui um ensinamento muito grande e profundo, que pode ser utilizado em qualquer filosofia, em qualquer religião. E normalmente isso é esquecido. Normalmente as pessoas nos olham como uma mera decorrência de outras religiões. E essa divindade Ayano, ela é essa divindade que traz o quê? É a divindade da harmonia, da alegria, da preservação de tudo aquilo que é positivo no universo. Essa divindade, ela se perdeu aqui no Brasil no período quase da libertação dos escravos, né? Porque os terreiros foram perseguidos, e os primeiros objetos a serem retirados dos terreiros eram os tambores.
Alô? Nossa Senhora. Eu vi melhor. Então, os primeiros objetos a serem retirados dos terreiros. Minha esposa é cantora, ela sabe bastante. Os primeiros objetos a serem retirados dos terreiros eram exatamente os tambores. Porque os tambores, eles representavam o que era de mais sagrado dentro dos terreiros. E mais do que isso, eles representavam principalmente aquele instrumento que invocava as divindades, que era o que dava certeza, que era o que dava poder para os terreiros. Então eles retiraram os tambores, retiraram a lembrança que era, né? Não vou discorrer disso aqui, mas há registros em livros antigos da presença dos tambores batá, que são os receptáculos de arame registrados aqui no Brasil. Aqui no Brasil não sobrou muita coisa desse culto, sobrou em Cuba, né, onde monetiza-se Anhá, a divindade também do tambor. Eu vou passando aqui, vou explicar o que é um tambor. O que é um tambor? Ele é um instrumento membranofônico, porque ele tem uma membrana onde você percute, né? Ele pode ser montado em armações, em tubos, e é conhecido como fuste, e sempre sobre um recipiente fechado. E existem os tambores com duas peles, que eu trouxe um aqui. Se der tempo, eu explico para vocês a função dele. Aqui é a história dos tambores, né? Os tambores são utilizados desde as mais remotas eras da humanidade, e os primeiros tambores eram feitos a partir de troncos de árvores que eram escavados. Até hoje na África é feito assim. E nesses tambores são colocados, são registrados através de grafias, o espírito da árvore e o espírito do animal que foi abatido. Porque eles acreditam que depois da morte, tanto a árvore quanto o corpo do animal, ele ainda sobrevive, né, dentro do instrumento. E é aí que é uma coisa muito importante, porque esse fundamento não existe mais aqui. Os tambores, eles começaram a ser fabricados, né, em indústria. Existe até um jeito de você fazer com que esse tambor volte a ter a conexão de fundamento dele, depois de ser fabricado, mas antigamente você fazia um tambor. E se funciona ou não funciona, isso decorre de cada casa, né? Mas que algo que se perdeu, isso é fato. Vamos passar aqui rapidinho. Vou mostrar os tambores. Esse é um tambor de camarões, chamado tronco. É um tambor feito dentro de uma árvore, sem arrancar ela. Vocês conseguem ver, não? Está dando para ver? Quando eu estava de lá, estava batendo o sol. É um tambor grande, né? E ele possui a celebração dele é feita em rituais anuais. Ele é da família dos tambores reis, né? São tambores gigantes que são tocados em homenagem às divindades patronas do tambor, especial Xangô. Aqui nós temos o timbê, o achico e o dunum, que é o trio de tambores do Daomé, do Senegal, desculpa. No Senegal, os senegaleses eles são tidos como alguns dos maiores tocadores do mundo, né? E eles são aparentados com os daomianos, são aparentados com os urbanos. Algumas divindades se repetem na África sudanesa, na faixa central, desde a parte do Sudão até ali chegando no Senegal. Algumas divindades se repetem, às vezes com nomes um pouco diferentes, né? Vou fazer uma pergunta: alguém aqui já viu aquele desenho Kirikou? Desenho de criança, desenho africano, você já viu? O Kirikou nada mais é que a lenda de Exu na Nigéria. Mas aquele desenho ele é feito em cima de lendas do Senegal. O Kirikou é basicamente uma criança que começa a falar dentro da barriga da mãe. E essa é uma das lendas de Exu, né, na Nigéria. E ele encontra, depois que ele nasce, ele encontra um velhinho que ensina tudo para ele. Aquele velhinho é Ifá, né, nas teorias ali da Nigéria. Mas é uma lenda senegalesa. Então algumas lendas se repetem, algumas entidades, alguns orixás se repetem na África, em regiões diferentes. Aqui nós temos as engomas, que são tambores ali do sul da África, né? Angola, Congo, Moçambique. As engomas são alguns dos tambores que foram muito utilizados aqui no Sudeste.
de origem banco. E a própria conga, né, ela é uma decorrência direta das engomas. Muitos tambores, como são difíceis de construir, eles foram substituídos por tambores feitos de forma industrial. Agora, o atabaque, né, que é o que nós usamos bastante nos terreiros, ele não é um instrumento africano, vocês sabiam? Ele é um instrumento árabe. Por isso que o nome dele é atabaque, vem de al-tablaq. É um instrumento que entrou na África via Marrocos. Como ele é fácil de construir, ele foi substituindo a ritualística dos outros terreiros, chegou no Brasil, talvez com algum tipo de migração através dos negros islamizados, e ele se tornou comum dentro dos terreiros. Aqui são as engomas do Congo. Esse é um grupo chamado Brazzaville. Aqui é uma preparação de alguns tambores que são feitos no fundamento de arena. Eu fiz há muitos anos atrás. Esses aqui são... Porque os tambores você precisa renovar toda a parte estrutural dele. Você precisa pegar o couro, fazer todo, eles chamam de axés, né? Para botar o couro. Você não pode simplesmente, dentro da tradição de arena, não pode simplesmente pegar um tambor, comprar e trocar. Tem que inserir símbolos dentro dele. Não sei se tem as fotos aqui. Inserir símbolos dentro dele que vão fazer com que ele se torne sagrado, e mais do que isso, que ele seja um instrumento vivo. Porque ali dentro vai habitar um espírito. E esse espírito ele vai promover todas as mudanças necessárias dentro da ritualística dos terreiros. Agora vai entrar uma polêmica aqui. O que é macumba? O que é macumba? Nós somos macumbeiros? Nós somos macumbeiros. Por quê? Porque existem várias definições para essa palavra. Uma delas é: língua banto é um instrumento musical reco-reco de madeira feito de uma árvore chamada macumba. Daí vem a palavra macumba, uma das derivações. Ele também, esse reco-reco, chamava-se mucumbo, que é uma palavra que mundo significa som. Na África, banto, existem várias etnias. E essas etnias, elas possuem várias línguas aparentadas. É mais ou menos como o português e o espanhol, por exemplo. Então, algumas palavras mudam um pouquinho a fonética e às vezes mudam o sentido. Então, nós temos ali essa mesma árvore, chamada mucumbo, faziam-se tambores que recebiam nomes bem próximos ao nome das árvores. O nome das árvores, tais como Ingoma, Ingombe, Macuta e Macombe. Ainda, Kumba, em Kibundo, se traduz como valente, forte ou rugido, que é o som do tambor. E finalmente temos Kumbi, de uma língua chamada Umbumbo. E Kumbi significa sol. Assim temos Macumbi, como dedicação ao sol, através do louvor à árvore, através da música. Porque para os africanos, como eu disse, o tambor ele continua sendo uma árvore, ele não deixa de ser o tambor. O tambor ele continua sendo animal, o animal não deixa de estar vivo depois que ele morre. Agora, qual foi a confusão feita aqui no Brasil? Porque no Kikongo existe uma palavra, a palavra que é chamada Quiumba ou Maquiumba, designando o espírito obsessor. Daí que veio a conotação negativa. Quando nós falamos Quiumba, falamos do espírito negativo. Quando nós dizemos Maquiumba, nós falamos do obsessor. Maquiumba é uma palavra muito próxima de Macumba, que é o tambor. Então as duas palavras se juntaram no Brasil e aí surge a confusão. Certo, gente? Esse é um esclarecimento que a gente sempre dá por pergunta se a macumba é correta, se é uma coisa ruim, né? As palavras se misturaram. Aqui eu vou falar das tradições que vêm de grupos de 3 notas, né? Que a gente chama de enéada, em várias tradições, porque as divindades da música, do tambor e das artes, elas não estão só na África, elas estão no mundo inteiro sob vários nomes. Entre os gregos havia 9 musas, Calíope,
Clio é o termo do Homo de Polígono, Psicoli, Talha e Urânia. Elas representavam as árvores. E elas andavam em grupo de 9, né? Eram 9 deuses. Também tinha 9 deuses entre aqueles povos germânicos, que a mitologia deles é muito próxima da mitologia africana. Tanto é que vocês já viram o filme do Thor, não viram? Deus Trovão. Thor é o próprio Xangô. E outras divindades são muito próximas das divindades africanas. O Oiá teve 9 filhos também. Então esse mundo se repete muito dentro das tradições antigas. Em música, existem os comas, que são espaços entre uma nota e outra. E são 9 espaços que você consegue diferenciar entre uma nota e outra. Ou seja, entre Dó e Mi, Ré e Mi, você tem 9 espaços e você vai encontrar diferenças sutis, onde você vai perceber diferenças sutis e você vai encontrar uma divisão ali e permite a você construir instrumentos. Mas tem pouco tempo, eu não vou ficar muito nessa sala de música, né? Mas são 9 espaços. Isso tem a ver com essas divindades antigas que existiam nas culturas antigas. Vou passar isso. Instrumentos e elementos. A voz representa o poder do éter. Os sopros, os instrumentos de sopro representam o poder do ar. Os instrumentos de corda representam o fogo, os de teclas a água e a percussão representa a terra. Então nós usamos tambores nos nossos terreiros, porque o tambor é o mais indicado para chamar os ancestrais. Os ancestrais são aqueles que foram para a terra, né, e voltam na nossa lembrança como heróis do mundo. Então a percussão ela é um instrumento que permite que os ancestrais voltem a existir por nós. Foi pulando aqui. Isso aqui é interessante, são sensações musicais. A música atual, música que se ouve no rádio, né? Ela tem 3 momentos. Ela começa, ela tem um ápice e ela termina. A música de terreiro, a música ritual não é assim. Ela começa, vai fazendo uma espiral, faz uma espiral e ela não termina. Ela termina lá em cima, né? Então, na verdade, quando está o terreiro, né, o atabaque comendo, aquele negócio está todo mundo vibrando assim. Aí existe uma espécie de, vamos para outra, aí vamos cantar outra, vai para aquela, aí começa a outra, vai para aquele ápice de novo. Então a música ritual é diferente da música profana. A música ritual não se mistura muito com a música profana, porque ela não tem fim. Isso mostra a eternidade da música dos terreiros. Isso mostra a capacidade que a música dos terreiros tem de chegar, né, nas divindades e trazê-las para perto de nós. Vou lá aqui no meio. Só que são notações africanas. Os africanos eles possuíam, os alaiãs, né, aqueles que cultuavam alaiã, eles possuíam como se fosse uma partitura. Então eles indicavam um traço e outro. Dois traços e um traço, para indicar o ritmo. O que é isso? Isso mostra que muitos dos ritmos africanos eles são em tempos ternários, né? Vou até explicar aqui. Cadê o Roncalho? Por exemplo, vou fazer um ritmo que é muito comum nos terreiros. A gente fala que é ritmos duplos, né? Por exemplo, a cabula. Os tempos da cabula são em 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Um batendo, né? 1, 2, 1, 2. Existem tempos que são colocados como sextinatos, né? E a sextina vem em grupos de 3. O barra vem para 1. Se você contém 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Na África, esses ritmos todos, eles eram complementares. Eles se complementavam. Aqui no Brasil, eles se separaram nas Américas, né? E esses ritmos persinados, eles eram gravados um ou dois traços. Esses um ou dois traços são exatamente a conexão de Ayana, da tradição dos alaiãs africanos, com o Ifá. E eles gravam um traço ou dois. Então, todos aqueles esquinos que tinham no Ifá, alguns devem conhecer aqui, que é a divindade da divinação, eles são ritmos que eram tocados pelos alaiãs. Só que esses ritmos todos eles se juntam. Então, eu vou mostrar aqui vou mostrar para vocês como era na África alguns ritmos e como algumas coisas também chegaram a acontecer aqui no Brasil. Por exemplo, Barra Preta. Vou juntar Barra Preta aqui. Por exemplo, esse é um exemplo de como algumas coisas se perderam no Brasil, né? E são coisas importantes. Os terreiros têm tudo isso guardado, só que se tivesse caixinha separada. E a própria África está esquecendo isso também. Isso é o que eu tem muitos africanos que vêm buscar aqui conhecimentos que foram perdidos lá. Então nós precisamos ter a consciência do tesouro que nós temos nos nossos terreiros, daquilo que sobrou, dessa lembrança que nem os próprios africanos têm mais. Esse é só um exemplo, existem várias outras ritmos e tradições, né? Vamos ver o que tem aqui, mais que eu não consigo ter mais. Está vendo? Essas são as tábuas de Ayana, isso aqui era tocado. Cadê o diamantinho? Aí. Está vendo, diamantinho? Esse é o Ifá. Os alaiãs usavam isso para tocar. Então é isso que conecta as duas tradições. Diamantina é iniciado no Ifá também. Está entendendo, né? Aqui, isso aqui é importante. Você vai chegar mais perto aqui. Você consegue ver lá em cima escrito Alapê? É o tocador, né? Ele toca o tambor. Tem a setinha que vem aqui para o tambor, você está vendo? A outra setinha vai para o ouvinte. No meio está a ouro, é um mistério. É como eram feitos na antiguidade a transmissão do conhecimento de Ayana, mais do que isso, é como se dá o trânsito. Porque o que acontece? O aladeiro conhece os códigos sagrados, é chamado de Ená, de onde vêm os oripites, são os cânticos, as preces, que a gente chama de ponto cantado no Brasil. Né? Não é porque canta em português, é a mesma coisa. Só que lá eles cantam na língua deles, é que a gente continua cantando na nossa língua. Né? Interessante que até tem alguns cânticos que fala, por exemplo, tem um cântico africano que é Xangô é Pabiarai, Xangô é Pabiarai, é o momento que Xangô joga os meteoros, os raios para condenar os maus, né? Esse cântico foi ouvido por muitos terreiros. Isso que eu estou dizendo não é errado não, né? Mas as pessoas ouviram esse cântico e cantavam para Xangô depois em português assim: Xangô é pai de aurora, Xangô é pai de aurora, significando que Xangô é o pai do renascimento, quando a aurora volta. Não é errado, mas eles escutaram e cantaram como eles
conseguiu entender. Ou seja, não tem problema ter mudado a letra. Antes era um cântico de punição, agora é um cântico de esperança em português. Não há problema em mudar a letra. Por quê? Porque a expressão da fé continua a mesma e também fala de Xangô. Certo, gente? Então, muitos pontos são assim. O grande problema que eu vejo particularmente, a respeito de quem faz, são alguns cânticos que são feitos em termos de composição e eles expressam coisas que são esquisitas que eu acho que não funcionam dentro do terreno. Eu não vou dar alguns exemplos aqui pelo tempo, mas há cânticos que as letras induzem a coisas que não são positivas. E todos os pontos, 5 minutos, os pontos cantados sempre foram buscando coisas positivas. Bom, eu vou dar 3 minutos para perguntas de vocês, se vocês quiserem, e vou finalizar mostrando um cântico de Ariano Batá para vocês. Desculpa não ter conseguido mostrar tudo, Só para finalizar ali, o Alapê, ele conhece os cânticos dos toques. Esse texto sagrado, ele é transmitido através do tambor. Esses cânticos, esses textos, eles têm um código que você passa para o tambor. O ouvinte escuta aquilo e o inconsciente dele, a lembrança ancestral dele, reconhece esses códigos e ali ele entra. Se alguma coisa está errada no ritmo, se alguma coisa está errada no Alapê e não conhece os códigos, o transe não acontece de forma precisa e verdadeira. Era assim que os alaianos acreditavam, certo, gente? Então, vamos para as perguntas, 10 minutos por pergunta. Aí eu finalizo aqui o. Meus irmãos, perguntas para. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Pai Rogério, eu sou de Guaratinga do Tráfico. E foi bem explicada a ideologia o acompanhamento da sua palestra. Dentro do terreiro de Umbanda, existe um conteúdo. Dentro do terreiro de Candomblé, tem outro conteúdo. O Candomblé é uma religião codificada, ela tem teto, ela tem limites. A Umbanda não é codificada, é uma religião que ela não tem teto, não tem limite, e é por isso um encantamento desconhecido. Dentro de uma dessas explicações na qual o senhor deu como exemplo, eu tenho acompanhado várias e feito correções dentro da minha casa para que seja cantado em português. Porque a Umbanda é uma religião portuguesa, não codificada, brasileira, portuguesa, perdão, é uma religião brasileira, não codificada. Então, nós podemos adicionar o Candomblé, o catolicismo e todas as mais religiões dentro dela, desde que não infringimos a honra, o respeito e a disciplina normal das religiões. Perfeito. Como o senhor está falando. Então, eu gostaria assim de deixar o meu ponto de vista e também me perguntar, como o senhor colocou, eu também gostaria de colocar a minha pergunta assim, no Candomblé não existe isso, mas na Umbanda isso é constante, por querer trazer as coisas do Candomblé, até levando uma segunda, uma união das 3 coisas que eu não conheço, eu desconheço, chamada Umbandomblé, que é a mistura de Umbanda e do Candomblé. Para mim eu não tenho conhecimento disso. Eu acho que assim, ou a cultura africana, ou é a Umbanda brasileira. Então eu gostaria que o senhor pesasse mais isso, que eu gostei muito da sua palestra, foi muito instrutiva para mim. Uma boa tarde. Obrigado. A Umbanda é uma religião brasileira, sim. Ela é uma religião que surgiu de uma amálgama, ela surgiu da mistura de várias tradições. Mas quando você pensa, por exemplo, vamos pensar, quando você fala em orixá, existe na Umbanda a palavra orixá, você pode falar orixá algum, você pode ter várias elucubrações, mas a palavra Ogum, a palavra Exu, a palavra Oxóssi são palavras africanas. E se você entender muito do que é a religiosidade e o simbolismo dentro da própria Umbanda, você tem que recorrer àquilo que vem antes dela. A Umbanda ela surge como religião, mas ela traz suas ascendentes. Essa é uma coisa que
vamos dizer assim, indissociável dela, né? Existe aquela ideia interessante vamos dizer assim, da Umbanda ser sincretizada, né? Ela é sincrética. Eu tenho uma visão particular a respeito disso, mas até eu não acho que a Umbanda é sincrética. Por quê? Porque o sincretismo surge quando uma religião, como o Candomblé, uma religião africana que veio do Brasil, ela precisou se adaptar e ela se associou a outras religiões para poder existir e criou-se dois modos, né, de culto de entidades diferentes, talvez com o mesmo nome. Tanto Ogum, o Diamantino falou, Ogum e São Jorge são cultuados dentro da Umbanda. Nós sabemos que são divindades diferentes, né? E o Candomblé é sincrético com isso, porque ele, por dificuldade das pessoas que cultuavam a religião africana, associaram essa ideia clássica do sincretismo, associaram com os santos católicos para poder exercer seu culto livremente. A Umbanda ela já nasce desse jeito, ela já nasce com o sincretismo, vamos dizer assim, ela já nasce com a ideia de Ogum e de São Jorge ligados. Ela não precisou sincretizar. Então, se você entende a Umbanda como uma religião separada das que vieram antes, ela já nasce com essas características. Então, de certa forma, ela não é sincrética, ela já é assim. Nós já entendemos que existem essas duas poderosas figuras como Ogum e São Jorge dentro dos terreiros, e elas são cultuadas juntas. Ainda dentro da sua pergunta, eu penso que é uma Umbanda universal. Isso eu dentro da minha casa, né? Se é uma Umbanda universal, ela tem fundamentos muito antigos. Esses fundamentos antigos são anteriores aos terreiros do Brasil, e são anteriores até mesmo às funções religiosas da África. Se você pensa em universalidade, aí fica difícil de você dizer o que é Umbanda e o que não é. Fica difícil até você dizer o que é Candomblé. Se você vai buscar lá na África as referências originais, o que se faz lá é muito diferente do que se faz aqui. E não existe dois terreiros de Umbanda igual, isso é incrível, né? E nós nos fizemos umbandistas. Eu conheço terreiros de Umbanda, onde você entra dentro do terreiro e você fala assim, nossa, isso é um Candomblé, porque tem tudo do Candomblé. Mas ali embaixo o caboclo, embaixo o preto velho, junto às deles, eles acabando aqui também. É sinal para parar a palestra. E junto com as entidades, existe toda uma harmonia. E você pergunta para eles, você é Candomblé? Não, eu faço Umbanda. Por quê? Porque eu aprendi assim. Aí embaixo o orixá, embaixo os serviços deles lá, eles cantam com os orixás em português, que é uma coisa muito interessante, e tudo é muito harmônico. Eu vi vários terreiros assim. Claro que há terreiros que são desarmônicos, a gente não pode também julgar o bem pelo mal. Mas eu acho que a Umbanda ela tem essa coisa maravilhosa de permitir a verdade aparecer. Ela tem essa coisa maravilhosa de permitir que boas coisas surjam, às vezes daquilo que parece confuso, né? E isso se deve a uma coisa muito importante que eu tenho acredito. A nossa religião, seja Candomblé, seja Umbanda, né? Eu sou mais aberto nesse conceito. Graças a Deus que nós temos orixás, porque eles se manifestam de verdade, mesmo aonde a gente às vezes não consegue enxergar a verdade. Às vezes você está ali, está no terreiro, com aquela busca, aquela coisa, às vezes com uma assistência mesmo, e você não enxerga a verdade ali. De repente uma entidade que incorpora, chega para você em duas palavras, ela ilumina toda a sua vida. É isso que eu acho que é a grande luz que nós temos. Com licença, só passo o microfone para ele. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber a relação que existe entre algumas casas cultuam o batalá com a divindade do tambor. É mesmo? Isso não sabia. Em algumas casas que eu já frequentei, cultuam o batalá com a divindade do tambor. Sim. Eu queria saber qual é a relação, ou se está correto ou não. Eu não posso dizer que é errado. Às vezes o que é certo e o que é errado, né? O que é certo
sei o que eu sei. Eu sei que, por exemplo, em geral, os tambores são dedicados a Xangô, por causa do trovão, obviamente. Né? Ele é chamado Alaindê, que é o grande dançarino. Ele é chamado também aquele Deus que bate os tambores no céu para avisar o mundo antes que venha o castigo. Né? Isso aí nas lendas, nos mitos de Ayana. O que eu sei também, que tentar explicar bem rápido isso. Existem 3 tambores classicamente em todos os terreiros, que a gente usa os nomes jeje, né? Que é rum, rumpi e lé. O rum é o maior, mais grave, rumpi o médio e o lé o agudo. Na antiguidade, entre os alaiãs na África, haviam 4 tambores. Né? E isso fecha muita coisa, por isso que talvez na minha casa o culto aiano africano encontre muito facilmente tambores. Né? O tambor grande é o tambor dos reis. As divindades foram reis. Quem foram reis? Xangô foi rei, Obaluaê foi rei, e Ibede também foram reis, os reis crianças, né, em algumas cidades urbanas, o hino da Omé também. O tambor do meio é o tambor das Iabás, o tambor das divindades femininas, Iemanjá, Obá, Oxum, Oiá, e todas as divindades relacionadas ao aspecto feminino, dos quais, isso em Cuba, que é assim, Oxum é patrona. Oxum é patrona de todos os tambores, junto com o Xangô. E o tambor menor é o tambor dos guerreiros. Quem são os guerreiros? Exu, Oxóssi, Ogum e Oxumaré. Né? E o 4º tambor, e aí acho que aí não é errado não, viu? Pensando agora, o 4º tambor é o tambor das divindades com fundo, as divindades brancas, que são os Oxalás. Esse tambor é um tambor menorzinho, dentro do fundamento de Ayana, que ele representa o quê? O silêncio. Essas divindades são divindades primordiais, elas não se expressam mais no mundo através do som, elas possuem seus antepados, elas possuem seus emissários. Esse tamborzinho é o tambor dos Oxalás. Ali vai o Batalá, Ifá, né? O Batauíno, Lurupô, todas essas divindades, que algumas não vieram para o Brasil, que são divindades brancas. A Ayana é um Oxalá feminino. Na África existem Oxalás masculinos e femininos. E aqui alguns guerreiros também. Quando você, nas coisas do candomblé, por exemplo, o pessoal fala sobre o Obi, né? Obi é uma divindade feminina, um Oxalá feminino. Por quê? Porque ela é dita como uma faladeira, porque ela dá a voz dos orixás. Então acho que esse conceito não é errado não. Botar o Batalá como patrono, né? Porque na África era assim, havia um tambor menor que era dedicado ao silêncio e às divindades, os Oxalás, que são as divindades brancas. Só uma coisa, não faço candomblé, viu, gente? A gente às vezes olha no terreiro e fala assim, candomblé, eu falei, não, sou culto ainda, que é o culto às divindades, a divindade do tambor. Então, como é muita coisa africana, tem seus paralelos, certo? Falou? Estou com medo da cadeira quebrar aqui, porque eu sou gordo. A cadeira quebra. Esse tambor é pesado também. Esse aqui é um tambor batá. Ele é um batá brasileiro. Né? Ele é um batá que eu recebi da minha iniciação. Talvez o último alaia do Brasil foi o mestre Barroso, Alaminê, que era foi a pessoa que me ensinou os primeiros rudimentos de Ayana. Né? Então as medidas são diferentes, é bem pesado, escuro, um pouco. Né? O batá africano é comprido, mais leve, né? Ele tem um som mais profundo. Em geral, esse sistema que o Barroso me deixou são tambores mais graves. Né? Os tambores cubanos eles são afinados com notas bem definidas, por exemplo, os batás. Você vê que é um tambor que tem 2 pés, né? 2 lados. Isso significa que aqui dentro tem o fundamento de Ayana. Todos os orixás eles possuem assentamentos. Quando a gente fala assentamento, é mais ou menos como para um bandista você fazer um lugar onde você vai procurar, por exemplo, um caboclo. Aquilo é um assentamento também.
É um sacrário, vamos dizer assim, um receptáculo onde uma divindade vai ser cultuada. Diziam os mitos antigos que Aiã morava dentro do tambor. E os tambores, eles eram os tambores de duas peles, eles eram tocados para promover rituais de paz, de harmonia e de conexão com o universo, né? Conexão com tudo aquilo que é positivo e bom no mundo, e haver prosperidade no mundo. Um dia, Aiã era a divindade da paz, a divindade da fraternidade, a divindade do eterno retorno, que ama o mundo sempre retorna, né? Por isso que ela é chamada com esse nome. Um dia os homens começaram a usar os tambores para a guerra, e Aiã começou a se agitar dentro do tambor, começou a se sentir ferida, e ela queria sair do tambor. Xangô desceu do espaço, ele queria muito bem Aiã, né? Xangô desceu do espaço, esse livro diz, e um machado cortou os tambores no meio, daí surgiram os tambores de uma pele só, e Aiã fugiu, e ela fugiu pelo mundo. Então a função de todos os tocadores, alabês, xigarangomas, né, arumilus, alaiãs, é tocar, promover a harmonia, fazer com que um templo possa ter as suas entidades e divindades presentes através da música. É tocar, até que Aiã volte para dentro do tambor, que a humanidade fique em paz novamente. Esse é um dos mitos de Aiã, né, dessa divindade. E dizia no começo do universo que, vou mostrar um ritmo aqui, eu sempre mostro esse, né? Vou mostrar outros ritmos, né? Sempre esse aqui. E dizia que o coração começou com uma pulsação, né? E Aiã estava olhando de dentro aqui, quando o maré começou a criar o mundo, e era o pulso do coração. É assim que você ensina as crianças da África, os alunos jovens e os adultos, bater o coração. Em cima da batida do coração, os orixás começaram a contar a história deles. E aí ele começou a cantar. Vou chamar minha esposa aqui para me acompanhar. Vamos olhando aí.
Por gentileza, o senhor deixa aqui. É uma grande satisfação poder estar com o senhor aqui, compartilhando todo esse conhecimento, tá? O senhor sabe, né? E eu falo declaradamente que, assim como o Elcio, nós temos que ter, como o pai Diamantino, né? O pai Roberto, o Helene, todos os escritores que tragam para nós conhecimento sobre a nossa religião. Nós temos que ter um exemplo e seguirmos. E eu, desde a época da faculdade, você sabe disso, eu já venho seguindo os passos do senhor. Não importa como, mas é uma satisfação poder estar com o senhor e o senhor transmitir para nós todo esse conhecimento. Aláfia, aláfia, aláfia. Aláfia! Receba essa singela homenagem, como chamamos o meu, que o senhor possa colocar junto no assentamento de Ayana, na qual eu tive o prazer e a satisfação de estar lá com o senhor e poder tocar, né, e cantar junto. Gratidão, gratidão até a Aláfia. TV Cidade, segundo seminário Oxalá nos uniu. Vou conversar agora com o mestre Abaxanã. Mestre, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Eu acho que para a gente começar essa entrevista seria legal ressaltar a questão sobre essa exposição que a Umbanda está tendo nos dias atuais, ainda mais em Taubaté, ainda mais com essa questão religiosa. Qual que é a sua opinião com relação a isso? A Umbanda é uma religião que tem oficialmente 110 anos, né? E muito provavelmente depois dos 10 anos, uma religião ela já tem toda a totipotência, toda a possibilidade de adquirir algumas características que fazem com que ela seja aceita pela sociedade. Fazem com que ela seja aceita de uma forma mais aberta e sem preconceito. A Umbanda, historicamente, ela é muito preconceituada. Não só a Umbanda, o candomblé, os batuques, as encantarias, né? Todos os rituais de origem brasileira, que são de nossa raiz brasileira, em geral são preconceituados historicamente. Mas a Umbanda ela já adquire hoje um patamar de um crescimento onde as pessoas podem se expressar livremente e se expressar suas várias vertentes dentro de uma intelectualidade, dentro de todo um processo de caridade e todo um processo de amor incondicional a todas as pessoas. Mestre, o senhor durante sua palestra falou um pouquinho mais sobre a questão das músicas rituais. Eu acho que assim, é importante até o pessoal, por que isso acontece? Das músicas ubandas, elas não terem fim, elas atingirem um certo ápice e continuarem. Bom, ritualisticamente todas as religiões possuem música, não há religião sem música. E a Umbanda e os cultos afro-brasileiros em geral, eles se diferenciam da música secular, né, das músicas que você escuta no rádio, por exemplo, porque a música que você escuta no rádio, a música tradicional, ela tem começo, tem um ápice e ela termina, ela tem um fim.
A música ritual não é como se fosse uma espiral. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Inclusive há no Oriente músicas que provocam êxtase. E a ideia da música ritual dentro dos terreiros é provocar um êxtase. E o êxtase ele tem que ter se ele vai subindo, subindo, tem um ápice, mas não pode cair. Ele simplesmente termina antes de chegar no máximo dele, né? Que essa é a ideia da música de transe. Chega até certos limites, encerra e aí começa uma outra cantiga. Isso é que permeia a capacidade da música ritual e da música antiga, né? Da música mais ancestral de existir até hoje. Mestre, então, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o incentivo dos jovens na questão de aprender a utilizar os instrumentos, o respeito aos instrumentos, a ética da Umbanda. Sim, a ética, respeito aos mais velhos, respeito à ancestralidade, respeito à opinião, né? Isso existe dentro de todos os terreiros. E talvez seja as únicas religiões onde isso ainda exista de fato, né? O respeito aos mais velhos e tudo isso que eu falei. O aprendizado dentro dos terreiros é interessante por quê? Porque existe o aprendizado formal, né? As pessoas aprendem a se expressar, aprendem a dança, aprendem o cântico, aprendem a tocar instrumentos, aprendem uma coisa muito importante dentro do universo das expressões, que é entender o símbolo. As pessoas não entendem mais os símbolos, elas simplesmente observam algo e não sabem o que significa. Dentro dos terreiros isso é possível, tanto o símbolo visual quanto o símbolo sonoro, que são esses símbolos que nós ouvimos dentro do ritmo dos tambores, por exemplo, né? E a música, ela é algo que faz com que a criança, desde pequeno, comece a ter um desenvolvimento cerebral e cultural muito maior do que quem não ouve música. E a música está presente nos terreiros desde sempre, e é por isso que a Umbanda, o Candomblé, as religiões brasileiras, as encantarias, todas as manifestações de tradição da religião brasileira, elas estão aí e vão permanecer. Mestre, ao seu ver, qual que é a importância de existir esse evento para a comunidade, existir esse evento para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a Umbanda, aprender um pouco mais sobre as raízes? Qual que é a importância desse evento, ao seu ver? Esse evento é importante, o Roncalli me convidou. Eu não costumo ir em evento, né? Eu sempre falei para todo mundo, eu não costumo ir. Eu tenho minhas próprias convicções a respeito de eventos, mas um evento como esse é o que precisamos, né? É o que precisamos porque a Umbanda, os umbandistas precisam se encontrar. Os religiosos de matriz africana ou de matriz afro-indígena, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos entender e, mais do que isso, nos respeitar. O olho a olho é importante, né? Muita gente hoje usa internet, mas a internet ela é apenas comunicação e a comunicação não está sendo feita adequadamente. E historicamente os terreiros eles sempre ficaram isolados uns dos outros, né? São poucas as famílias diferentes que se encontram. E aqui eu estou vendo aqui gente de várias tradições diferentes. Isso é importante, isso é bom. Existe o respeito e a troca de ideias. Ninguém nasce sabendo. E a grande construção da sabedoria é você aprender com o outro. Mestre, então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que compareceram neste evento hoje, que estamos assistindo, para que fique aqui registrado um pouco mais sobre o seu ver, a sua mensagem para todos que estão nos acompanhando agora. Bom, minha mensagem é a mensagem que a entidade que baixa em nosso templo, ela vem recuperar da Umbanda tradicional. Fé, esperança e caridade. A fé, ela habita as regiões da mente. A fé ela tem que ser pensada e não sentida, porque a fé racionalizada impede que você seja um fanático, impede que você faça absurdos em nome da fé. A caridade está nas mãos. A caridade é o trabalho. A caridade é a busca pela recuperação das pessoas que já perderam às vezes a vontade de viver, já perderam às vezes a vontade de estar no mundo. Esse é o verdadeiro trabalho da Umbanda. A Umbanda é Deus, é Jesus trabalhando. E a esperança, que é o que todo terreiro, a esperança está no coração. A esperança é o que todo terreiro sempre deu às pessoas. Às vezes o terreiro não precisa fazer milagres. Uma religião não precisa de milagres, de fenômenos. A religião às vezes não precisa de especializações intelectuais. Ela precisa só dar esperança para as pessoas. Com esperança você faz tudo o que você precisa fazer.
mestre. Baxanã, muito obrigado pela sua entrevista, por falar com a nossa equipe. Muito obrigado. Jonathan William, para a TV Cidade.